Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um encontro. Inspirai, Senhor, nas nossas ações, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que formos realizar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, nós terminamos aí, no mês passado a gente viu muito a respeito, né, da questão da santidade. Lógico que ainda teria mais algumas coisas ainda para falar, né, mas assim, eu acho que já deu para a gente ter uma boa ideia, né, de como funciona a questão da santidade. E esse mês ele é interessante porque, de certa forma, a gente vai dar assim, a gente vai continuar vendo, né, um pouco a respeito, não sobre santidade, mas aí a respeito de como que a gente pode usar a santidade no nosso trabalho dentro da igreja. Então, para a gente começar, né, eu gostaria aí de dar uma introdução e gostaria de saber se você tem aí algum hobby, tá? E essa palavra hobby, né, ela vem aí de passatempo, lazer, distração, né? Isso que significa hobby, né? Uma diversão. Então, eu queria que você parasse para pensar aí, né, se você tem alguma diversão. Eu vou dar algumas dicas, tá? Vou falar aqui algumas coisas, então gostaria aí que você já estivesse dando conforme eu for falando, aí você vai dando uma pensada aí para ver se de repente tem alguma coisa aí que te ajuda, tá? Mas pode ser que de repente tenha alguma outra coisa além disso também. Então, algumas ideias de hobby que a gente tem, por exemplo, tocar instrumento, praticar algum esporte, né? Pode ser aí futebol, corrida, artes marciais, ler ou escrever. Tem algumas pessoas que participam de um negócio muito legal que a gente chama aí de clube de leitura, né? Então as pessoas combinam assim, olha, esse mês a gente vai ler tal livro, daí depois você discute ali com as pessoas, né, que leram, para você ver ali se você gostou, não gostou, o que você achou do livro, tá? Então isso aí chama de clube de leitura. Cozinhar, já falei já, né, artes marciais, colecionar alguma coisa, né? Então tem gente antigamente que colecionava figurinha, às vezes carrinho em miniatura, tá? Então tem várias coisas. Dançar, pintura, desenho, voluntariado, ou seja, o trabalho voluntário também pode ser, né, considerado aí um hobby. Fotografia, acampar, ter aí o contato com a natureza, né, essas coisas desse tipo. Daí entra até algumas coisas aí, de certa forma, que tem em profissão, mas que tem algumas pessoas que praticam por hobby. Por exemplo, mecânica, carpintaria, tá? É um outro exemplo também. Daí tem um que com certeza bastante gente vai gostar, que é jogar videogame, né? Também é um hobby, né? Teatro, costura, customizar roupas, artesanato e até mesmo falar outro idioma. Então, dessas coisas aqui que eu falei para vocês, né, isso daí são algumas ideias de hobby. Então, eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo, né, e conversassem aí, no caso, com a família de vocês para ver quais são os hobbies que cada um tem, tá? E daí depois a gente volta, tá bom? Então, pode pausar. Bom, espero que você já tenha voltado, né? E é interessante a gente ver essa questão do hobby, né, que não necessariamente ele tem a ver aí com o nosso trabalho. Então, às vezes o hobby, como eu falei, né, ele é um passatempo, é uma diversão. Então é alguma coisa que você faz porque você gosta. Então, por exemplo, se o seu hobby, se você gosta, um exemplo, de cozinhar, é diferente, por exemplo, da sua mãe que cozinha todo dia lá na sua casa. De certa forma, aquilo ali é um trabalho, né, que ela está fazendo. Ou vamos supor, uma pessoa que você conhece aí que é um cozinheiro, né? Às vezes, lógico, o cara pode se divertir na profissão dele, né? Ele pode gostar muito da profissão que ele faz, mas assim, o hobby, ele é diferente do trabalho, porque a ideia do hobby é uma coisa aí que você gosta de fazer, né? Que para você é um passatempo. Então, quer dizer, você não trabalha com aquilo, é uma coisa que você faz de vez em quando. No meu caso, né, eu tenho alguns hobbies. Então, um deles é a leitura, né, eu gosto muito de ler, né, jogos aí no caso do videogame, né, hoje em dia eu não tenho videogame, né, mas eu joguei muito no computador, eu jogo ainda no celular também, né, e quando a gente pega aí a questão no caso do hobby, você viu que teve algumas coisas ali que eu falei, né, por exemplo, pintura, fotografia, mecânica, carpintaria, né, customizar roupas, artesanato. Então tem alguns hobbies que às vezes você pode transformar também numa profissão. Eu vou dar um exemplo, né? Se a gente for ver, por exemplo, a catequista Andréia que a gente tem, né? A Andréia,
de certa forma, o trabalho que ela tem hoje, né, no caso com artesanato, começou aí como um hobby. Então, ela, se não me engano, se eu não estiver mentindo, tá? A Andréia, ela entrou, né, no caso, ela queria ser professora, mas ela começou ali a desenvolver algumas coisas ali de artesanato como um hobby, quer dizer, um passatempo, uma coisa que ela gostava, e de certa forma foi chegando um ponto que aquilo ali, ela falou, meu, é isso que eu quero fazer, tá? Então, às vezes acontece daí também, né? Mas tem algumas pessoas que, né, às vezes assim, ela não vive do hobby dela, por assim dizer. Mas às vezes ela pode fazer de vez em quando, mas aquilo pode assim render uma renda extra também. Tá? No meu caso, né, além no caso da leitura dos jogos, uma coisa aí que eu estou tentando fazer é uma horta lá em casa, né? E daí por conta da horta eu até comecei a fazer alguns cursos, algumas coisas, e uma coisa que eu estou querendo ver se eu faço aí é a criação de abelha, que também vai ser um hobby também, tá? Então assim, para a gente fechar, né, essa ideia, vocação é uma coisa que você nasceu para fazer. Então, por exemplo, eu nasci para ser médico, nasci para ser engenheiro, nasci para ser dentista, né? Então é uma profissão, quer dizer, algo que você quer fazer, aquilo é a sua profissão. Mas o hobby é uma coisa que você gosta e que não necessariamente, no caso, vai te dar dinheiro, mas é uma coisa que te dá prazer, tá? E eu lembro que uma vez eu estava vendo um especialista e ele estava explicando assim a diferença no caso de hobby e de profissão. Então ele falou, por exemplo, tem algumas pessoas que às vezes a pessoa adora cozinhar. Então ela cozinha para os amigos, ela passa o dia inteiro na cozinha ali, de repente preparando jantar, alguma coisa, e ela fala, nossa, como eu gosto disso. E as pessoas falam, nossa, você cozinha tão bem, né? Por que você não começa a trabalhar com isso? E daí às vezes quando a pessoa começa a trabalhar, às vezes aquilo fica pesado, fica uma coisa meio cansativa, né? Aí eles falam, mas por que aconteceu isso, né? Porque na verdade era um hobby. Então enquanto ela perdia, por exemplo, assim, um dia lá na cozinha, para ela aquilo era um passatempo, mas a partir do momento que ela passa a trabalhar todos os dias fazendo aquilo ali, às vezes aquilo se torna cansativo, tá? Mas a ideia do hobby, né, ele é bem interessante assim, se a gente pensar que de repente alguns tipos de hobby, ele pode até render uma graninha extra para você, né? Então, isso daí às vezes assim, eu vejo muito vídeo assim de empreendedorismo, essas coisas, e tem algumas pessoas assim que falam que, nossa, eu estava desempregado, aconteceu alguma coisa, e aquilo ali pode me manter, de repente, durante algum tempo. Então, às vezes é interessante também, né? De repente, alguma coisa que você já gosta, né? Às vezes você começar a fazer aquilo ali com calma, com tranquilidade, né? Sem muita pressa, mas, de repente, pode ser uma coisa que vai chegar a um ponto que você virou aí um especialista naquele assunto, e daí isso também pode, assim, ajudar você financeiramente também. Mas lembrando, né, no caso, o hobby é diferente da vocação. Muito bem, a gente já deu uma introdução, né? Então vamos aí para nossa leitura de hoje. Então, olha só, a leitura de hoje que a gente vai fazer é do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas, em atenção à sua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentavam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim,
porque sou um pecador. É que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo. De hoje em diante você será pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, gente. Então, nessa leitura, a gente viu aqui, né, o chamado aí de Pedro e dos apóstolos, né? E é uma coisa assim bem interessante, né, que a gente vê aí que Jesus sobe na barca, ele fala assim, olha, afasta um pouco da margem, né, vamos mais para dentro do lago aí, né? E eu lembro que uma vez, né, a gente teve um padre, que acho que talvez as crianças, né, vocês da catequese aí, acho que não vão lembrar, mas nós tivemos um padre aqui na nossa paróquia chamado Padre José Antônio. E ele falou que uma vez, né, eles foram, no caso, num retiro aí, né, nos padres, né, para dar uma descansada. E ele falou que nesse retiro, quando ele chegou lá, teve alguns padres ali que tinham um lago, então eles foram nadar no lago, né? E o padre José Antônio falou assim, eu não gosto muito de nadar, eu vou ficar aqui. Mas ele ficou na varanda e ele falou que da onde ele estava, ele escutava tudo o que os padres estavam falando. Porque ele falou assim que o som, que a água, ela reverbera o som. Então quer dizer, quando você fala, né, o som bate na água e ele reverbera, quer dizer, a água, por assim dizer, ela transmite o som. Então é interessante, né, daí o padre José Antônio, ele comentou isso daí, ele falou, olha, sempre quando você vê na Bíblia, que tá falando assim que Jesus sobe na barca, né, tem um motivo, porque naquela época Jesus não usava microfone, então por que é que ele subia na barca? Porque quando ele estava na barca, quando ele falava, o som dele batia, né, o som da voz dele batia na água e isso impulsionava, né, quer dizer, todo mundo conseguia ouvir ele, é bem legal, né. Bom, então nessa leitura de hoje a gente está falando a respeito de vocação, tá? Então a gente pegou aí o chamado dos discípulos, né? E nós estamos no mês de agosto, que é o que a gente chama de mês vocacional. Então nesse mês de agosto a gente vai ver aí todas as vocações, tá? Que a gente tem aí dentro da igreja, tá? Então lembrando que aqui vocação não é aí no sentido de profissão, tá? Quer dizer, uma coisa que você vai trabalhar para ganhar dinheiro. Mas é no sentido de um chamado que Deus tem para cada um de nós, tá? Então por isso que a gente chama aí de mês vocacional. Então nesse mês de agosto a gente vai refletir aí em quais são os chamados que Deus tem para a gente. Para ajudar um pouquinho nisso daí, eu vou mostrar para vocês esse papel aqui, tá? Eu vou passar para vocês esse papel depois, na verdade no PDF, né? Eu vou passar para vocês poderem ter. O ideal é que vocês imprimam ele para a gente poder, acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem isso daqui. Esse papel eu fiz para explicar a respeito dos sacramentos, então ele está falando aqui, ó, sacramentos na vida, tá? E a gente pode ver aqui que os sacramentos, eles vão seguir aqui um caminho, tá? Perceba que tem um caminho, né, dos dois lados aqui, mas tem um caminho aqui no meio também. E aqui no final a gente tem o quê? A salvação, tá? Então os sacramentos, eles são, por assim dizer, uma ajuda que Deus dá pra gente, para que a gente consiga, no caso, durante a nossa vida, utilizar os sacramentos rumo à salvação, quer dizer, chegar no céu. A ideia do sacramento é essa daí. Mas o que significa a palavra sacramento? Sacramento quer dizer sinal visível da fé. Ou a gente poderia dizer também um sinal visível da graça invisível de Deus. Nossa, ficou mais confuso ainda isso daí, né? Então vamos lá. Tem algumas coisas que quando Deus faz, a gente consegue enxergar. Por exemplo, o cara tava na cadeira de roda e Deus curou o cara e o cara levantou e começou a andar. Tô enxergando aquilo ali, não, beleza, o cara foi curado. Mas tem algumas coisas que às vezes assim, a pessoa tá com uma doença, só que é uma doença interna. E daí de repente a pessoa é curada, mas daí você olha e fala, mas não tô enxergando, não mudou muita coisa, né? E às vezes a pessoa fala, não, eu senti que era pra mim, Deus me curou, mas daí você não percebe tanta diferença ali, né? Então, por isso que a gente existe o sacramento. Então, quer dizer, nem sempre a ação de Deus a gente consegue enxergar, mas
através do sacramento, a gente faz, por assim dizer, uma coisa, e através dessa coisa, desse gesto, a gente tem a certeza assim, não, a ação de Deus aconteceu. Um exemplo, batismo. No batismo, a gente se torna filho de Deus. Então, no momento em que o padre joga água na cabeça da criança, e o padre fala assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada vez que eu estou fazendo assim, seria que o padre está jogando um pouquinho de água na cabeça da criança. Nesse momento, nós nos tornamos filhos de Deus. Então é como se Deus viesse com um carimbinho assim na nossa testa, e pregasse assim, ó, propriedade do Senhor Jesus. Mais ou menos uma coisa desse jeito, tá? Então fala assim que a gente recebe um selo, uma marca que nunca vai se apagar. Só que a gente não enxerga esse sinal, né? Mas o que acontece? O gesto, quer dizer, o sinal visível é o padre jogando água, tá? E no caso, então, sacramento é um sinal visível, tá? Da fé, quer dizer, eu olho um sinal e através daquele sinal eu sei que Deus agiu na minha vida. A ideia básica é essa daqui. Então, se vocês olharem aqui os sacramentos, como que eu fiz? A gente tem 7 sacramentos, tá? Então a gente tem aqui o batismo, aqui tá... É que eu estou enxergando invertido por causa da câmera, tá? Mas aqui está escrito reconciliação, que a gente também entende como confissão, tá? Daí a gente tem aqui Eucaristia, confirmação ou crisma, isso, é isso mesmo, é que aqui está invertido, crisma ou confirmação, e aqui a gente tem unção dos enfermos, tá? Daí desse lado aqui, a gente vai ter aqui matrimônio, e desse outro lado aqui a gente vai ter o sacramento da ordem, que daí ele se divide aí em 3 graus, tá? Daí a gente tem um negócio aqui que é leigo consagrado e religioso consagrado. Então isso daqui depois a gente vai entender aí ao longo do mês, tá? Mas qual que é a ideia? Se vocês olharem, tem alguns aqui que eu pintei de azul, tá? Então eu pintei aqui de azul o batismo, a crisma, o matrimônio e a ordem. Tá? Então, esses sacramentos que eu pintei de azul, a gente só recebe uma única vez na vida. Então, quer dizer, você só é batizado uma vez. Você só é crismado uma vez, tá? O objetivo desse papel aqui é para a gente mais entender aqui qual é o caminho que a gente vai seguir, tá? Mas, de certa forma, assim, dá uma introdução também na parte dos sacramentos, mas eu não vou me alongar muito, tá? Então, para você ter uma ideia, batismo é quando eu me torno filho de Deus, reconciliação ou confissão é quando eu peço perdão a Deus, daí a crisma é a confirmação do batismo, então batismo, você foi batizado quando você era pequenininho, e daí depois, quando você for aí jovem, né, no caso adolescente, aí com uns 15 anos, a gente vai receber o sacramento do crisma, quer dizer, daí é você que vai dar o seu sim, você fala, não, agora sou eu que quero seguir, tá? A unção dos enfermos é quando você está doente. Tem um termo que às vezes as pessoas usavam que chamava assim, extrema unção. Então tinha gente que falava assim, ai nossa, fulano tá morrendo, vai lá, chama o padre que dá para dar a extrema unção que o cara vai morrer. E tinha até, eu já ouvi alguns comentários aí de alguns padres, né, que falam assim, nossa, eu vou e dou a unção dos enfermos e a pessoa morre, né? Daí daqui a pouco ninguém mais vai querer chamar eu para dar a bênção, né? E a ideia da unção dos enfermos, ela não é você chamar só quando a pessoa está morrendo, mas sempre quando você for passar por alguma doença. Então, se você vai passar, de repente, por exemplo, eu fiquei doente, você vai ter que passar por uma cirurgia, por um tratamento grande, tá? Então você pode aí, no caso, tá pedindo, pode te dar uma bênção especial aí, que seria a unção dos enfermos. No meu caso, quando eu tive câncer, né, e quando eu fui fazer a cirurgia, aí eu pedi, né, para o padre, na época era o padre Antônio, para ele dar a unção dos enfermos para mim. Então, assim, é um alento, quer dizer, uma ajuda, né, você saber ali que você já teve a bênção de Deus, né, para você passar por esse período. Daí a gente tem o sacramento do matrimônio, tá, que seria o casamento, né, e do outro lado a gente tem o sacramento da ordem, que vem aí de ordenação, que é o que a gente vai estar vendo um pouquinho hoje. E por que é que eu deixei aqui o sacramento da Eucaristia maior, tá? E por que ele está no meio da página, né? Porque a Eucaristia, ela é o centro da nossa vida. E a Eucaristia é o sacramento mais importante. Por isso que o sacramento da Eucaristia aqui, ó, ele está maior, tá? Ao mesmo tempo, vocês vão perceber aqui, ó, que tem uma setinha aqui, ó, da Eucaristia para a reconciliação e da reconciliação para a Eucaristia.
Por que tem isso? Porque se a gente for reparar, para eu comungar, né, para eu receber o corpo de Jesus, eu tenho que estar sem pecado. Então, se eu estou com pecado, eu vou me confesso para o padre. A partir do momento que eu me confessei, eu posso receber a Eucaristia. Puxa vida, pequei de novo. Eu volto, vou lá, me confesso com o padre, posso receber a Eucaristia. Pequei de novo, volta, confesso com o padre e pode receber a Eucaristia. Então, esses sacramentos que estão pintados aqui de laranja, quer dizer, a confissão, a Eucaristia e aqui a unção dos enfermos, são os 3 sacramentos que ao longo da vida a gente pode receber aí tantas vezes quanto for necessário, tá? Então eu posso, por exemplo, pedir perdão, né, no caso, me confessar aí tantas vezes quanto for necessário, e eu posso comungar tanto quanto possível, e todas as vezes que eu estiver doente, no caso, aí for passar por alguma dificuldade, eu posso também aí estar pedindo a unção dos enfermos. Os sacramentos em azul, como eu falei, batismo, crisma, matrimônio e ordem, daí eu só vou receber uma única vez na vida. E vocês podem perceber aqui, ó, que a gente tem um caminho, tá, para percorrer, mas ele divide de um lado aqui, ó, leigo, e do outro lado ele divide aqui religioso. Então, você tem 2 caminhos para você seguir na sua vida. Você pode ser um leigo, que é o que, por assim dizer, a maioria das pessoas fazem, ou você pode optar pelo caminho do religioso. Então, uma maneira da gente enxergar isso é... Todos nós somos chamados a sermos soldados de Cristo, tá? É uma ideia da gente entender isso daí. Se você é leigo, tá? Ou seja, se você faz parte do povo de Deus, né? Você é um soldado. Mas se você quiser se tornar assim um comandante, né? Daí você pode aí se tornar um religioso, quer dizer, daí você entrega realmente a sua vida para Deus, aí você vai trabalhar para Deus, tá? A ideia básica é essa daqui. Hoje a gente vai ver um pouquinho a respeito do sacramento da ordem, tá? Então vocês podem perceber aqui, ó, que o sacramento da ordem, ele tem aqui, ó, 3 desenhos, tá? Então a gente tem aqui o primeiro, que ele é dividido em 3 graus, tá? Então a gente tem aqui o primeiro, que é diácono, o segundo aqui, que é sacerdote, e o terceiro aqui, que é bispo, tá? Então esses aqui são os 3 graus do sacramento da ordem. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, tá, sobre aí o sacramento da ordem, porque no primeiro domingo do mês de agosto, a gente olha para a vocação sacerdotal, tá? Então, lembrando mais uma vez aí que vocação não é uma profissão, mas é um chamado, quer dizer, é Deus que te chama. E a gente pode optar aí por qualquer um desses 2 caminhos. No caso do sacramento da ordem, ele é somente para homens, tá? Então o sacramento da ordem só para homens. Antes que as meninas aí fiquem revoltadas e falem, mas é uma injustiça, onde já se viu esse negócio, porque as mulheres são capazes de fazer tudo que os homens podem fazer, e até melhor, né? Coisa desse jeito. Então, gostaria de levantar 3 pontos para vocês. Primeiro de tudo, não é uma competição. Então, não é, quando a gente fala as coisas de Deus, não é competição. Segunda coisa, cada um tem uma missão, tem um chamado, tá? Diferente, individual. Então Deus chama todo mundo, mas para todo mundo Deus tem um chamado diferente, uma maneira diferente de te chamar. Mas se você ainda estiver indignado, né, eu diria para você aí que nós estamos contaminados, nós estamos infectados. E quando eu falo nós, estou falando assim a humanidade inteira, tá? Então, mais uma vez, nós, a humanidade inteira, estamos contaminados e infectados. Daí você vai falar assim, nossa, Luciano, é pela pandemia? Não, não é pela pandemia, tá? Nós estamos infectados e contaminados aí por vários pensamentos, que eu diria assim que não são, de certa forma, os nossos pensamentos de verdade, tá? Mas sobre isso eu vou falar na semana que vem, porque na semana que vem a gente vai ver aí a respeito da família, então eu vou falar da importância do homem e da mulher, e daí eu entro nesse assunto novamente aí da contaminação que eu falei para vocês, tá? Mas por enquanto, tá? Lembrando aí que, como a gente está vendo aí a respeito do sacramento da ordem, tá? Então só abrir esse parênteses aqui para falar aí, no caso, se alguém se revoltar, alguma das meninas ficar, nossa, mas onde já se viu esse negócio, tá? Então a gente vai ver um pouquinho melhor a respeito disso na semana que vem. Então lembrando, sacramento da ordem somente para homens, tá?
E a ordenação ela tem 3 graus, né? Como eu falei para vocês aqui, tá? São esses 3 graus aqui, tá? Então, você começa aqui no caso como diácono, daí depois você vai para padre e depois você pode chegar aí até bispo, tá? No caso, a gente tem, quando você, por assim dizer, o jovem que resolve se tornar padre, ele tem 2 caminhos para seguir. Ele pode se tornar um padre diocesano, ou ele pode se tornar aí um religioso, tá? Que daí a gente tem um negócio que a gente chama aí de carisma, tá? Então, no caso, carisma, aí a gente tem várias ordens religiosas e cada ordem religiosa tem um carisma, quer dizer, um chamado, uma missão diferente. No caso, a gente vai falar a respeito de ordem religiosa no 3º domingo, tá? Então, eu não vou me aprofundar muito aqui em ordem religiosa hoje, tá? No caso dos padres diocesanos, tá? O que acontece? Eles, quando eles se tornam padre, eles devem obediência ao bispo, daí eles fazem também voto de celibato, que seria o quê? Não casar, né? E daí envolve também não namorar, né? Não ter contato aí com nenhuma mulher, né? Então ele se consagra a Deus, quer dizer, ele entrega a vida dele nas mãos de Deus e ele vai trabalhar pela igreja. Então, se a gente for ver um padre, ele se põe a serviço de Deus para servir a igreja, para servir o povo, tá? Bom, vamos pegar ver aí a diferença entre cada sacramento, né? Quer dizer, perdão, cada grau de sacramento da ordem. Então, o primeiro que a gente tem aqui, ó, é o diácono, tá? Então, vocês podem reparar que o diácono, ele tem essa faixa do lado aqui, tá vendo? Que é essa faixa que, na verdade, a gente chama de estola. A gente temos ainda, né, um padre chamado Padre William, que ele era até aqui da nossa paróquia, tá? E o Padre William, ele era muito brincalhão, ele falava assim, o diácono usa aquela faixa de miss, né, tipo faixa de presidente, né, então essa faixa do lado é faixa de diácono, tá. No caso do jovem que ele entra na igreja para ser padre, ele, no último ano de sacerdócio, tá, ele vai aí se tornar o que a gente chama de diácono provisório. Então ele fica 1 ano como diácono e daí depois disso ele é ordenado padre. Tem um outro tipo de diácono, que é o que a gente chama aí de diácono permanente, mas isso daí eu vou falar na semana que vem, quando a gente for ver aí a questão da família, tá? Mas lembrando, por enquanto, se você quiser se tornar padre, no último ano, antes de você se tornar um padre, você é ordenado diácono aí, que a gente chama de diácono provisório, tá? E daí, como diácono, o que você pode fazer? Você pode fazer batizado, você pode celebrar casamento, você pode fazer uma celebração e você pode aí abençoar as coisas. O que é a celebração? Qual a diferença aí de celebração para uma missa? Por exemplo, eu sou ministro da palavra também, né? Então, vamos supor que de repente aconteceu alguma coisa, o padre às vezes não pode celebrar, ou algum dia, sei lá, o padre tinha algum compromisso, alguma coisa desse tipo, tá? Ou de repente definiram algumas datas, que nem antigamente na catequese a gente tinha todo domingo, ou sábado no caso, em todas as comunidades a gente tinha aí uma celebração para as crianças. Então não dá para o padre estar em todo lugar ao mesmo tempo. E daí nesse caso a gente tinha uma celebração. Então quer dizer, vai um ministro da palavra ou um diácono e ele faz um rito que lembra um pouco aí o rito da missa, né? Então a gente tem praticamente tudo que tem na missa, só que a diferença é que não tem a consagração, quer dizer, aquele negócio que a gente tem que o corpo e o sangue de Jesus se torna, quer dizer, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Então isso daí o diácono não faz, tá? E os ministros da palavra também não faz. Então isso que é celebração, que é o que a gente chama de celebração da palavra, tá? Então a gente até tem a questão aí da comunhão, mas na verdade é a hóstia que já foi consagrada pelo padre, tá? É diferente da missa, tá? Então no caso o diácono ele pode fazer uma celebração e ele também pode abençoar uma coisa. Então se você der, por exemplo, olha, eu tenho um crucifixo, tenho aqui um tercinho, tá? Tem uma imagem de um santo, tá? Ele pode abençoar para você. Daí, quando ele é ordenado padre, ele pode ministrar aí todos os outros sacramentos. Então, lembrando que eu tinha falado para vocês aqui dos sacramentos, tá? No caso, o diácono, ele só pode celebrar, ele só pode fazer o batizado e aqui
o matrimônio, tá? Quando você se torna padre, você pode fazer o batizado, você pode atender confissão, você pode aí fazer a consagração, ou seja, celebrar uma missa. Daí ele pode também, com a autorização do bispo, ele pode aí crismar uma pessoa, tá? Ele pode dar unção dos enfermos. Bom, no caso do padre, ele é responsável, né, no caso, pela igreja, mas a um nível local, tá? Então, no caso, o padre ele vai ficar aí geralmente numa paróquia, quer dizer, ele vai ter uma igreja, que nem no nosso caso aqui é a paróquia Nossa Senhora de Fátima, que ela compõe algumas igrejas que fazem parte dessa paróquia, e o padre, no caso, aqui o padre Alex, ele que vai cuidar pra gente, no caso da igreja aqui local. E depois a gente tem o bispo, né? No caso do bispo, ele vai fazer o quê? Ele fica responsável pelo sacramento do crisma, tá? Então, geralmente, quando você é crismado, é o bispo que vem para celebrar para você. E o bispo, ele pode celebrar ele pode também fazer o sacramento da ordem. Então, o bispo, ele pode ordenar um diácono, ordenar um padre e até mesmo ordenar outros bispos, tá? Se vocês repararem naquela questão da faixinha que eu tinha falado para vocês, ó, perceba que o diácono, a faixa é vertical. No caso da faixa do padre, ó, ela cai reta sobre os ombros, tá? Então, o diácono, enquanto ela é assim, a do padre é uma faixa, tá? Seriam, no caso, duas faixas que caem assim. Por que a do diácono é dessa forma? Para significar que a vida dele está dividida, tá? Ou seja, ele vai, tanto tem a parte que ele ainda, vamos colocar assim, ele cuida da família, quanto também ele vai cuidar do trabalho de Deus. E no caso do padre, por que a faixa dele está aqui sobre o ombro? Significando que através da vida dele, ele vai carregar, né, a igreja nos ombros. A ideia básica seria essa daí. No caso do bispo, tá, a gente pode ver aí que o bispo tem um chapéu, tá, que é esse chapéuzinho aqui, a gente chama de mitra, tá, que é aquele chapéu pontudo lá que o bispo usa. Aqui a gente tem um cajado de pastor que o bispo usa também, que é o que a gente chama, se não me engano, de báculo, tá? E o bispo também, quando ele não tá usando a mitra, né, aquele chapéu grandão, ele tá usando um negócio assim que o padre William brincava, falou assim, que parecia uma bexiga de mortadela que você cortou a pontinha e colocava na cabeça, tá? Que é um negócio que o bispo usa aqui, que é o que a gente chama de solidel, tá? Muito bem. No caso, então, do bispo, ele pode, então, ordenar um diácono, ordenar um padre e até mesmo ordenar aí outro bispo, tá? Mas, no caso, nem todos os padres eles se tornam bispos, tá? E no caso depende muito da necessidade da igreja. Então, se tiver necessidade, vamos falar, olha, estamos precisando de um bispo. Então, por assim dizer, vamos fazer uma reunião aí para ver aí qual dos padres ali, no caso, teria possibilidade de se tornar bispo, tá? Mas lembrando assim que geralmente o bispo ele tem que estudar bem mais, tá? O bispo também, a gente vê que ele usa geralmente uma roupa com uma faixa roxa, né? Então é uma roupa preta e tem uma faixa roxa, tá? No caso o roxo, lembrando, é a questão do sofrimento. Mas se você pegar e olhar alguns vídeos, alguma coisa aí lá do Vaticano, você vai ver que tem alguns que usam uma roupa vermelha. No caso daqueles usos lá que usam roupa vermelha, é o que a gente chama de cardeal, tá? Então o que é um cardeal? É um bispo que ele recebeu, por assim dizer, um título a mais. Não é um grau a mais no sacramento da ordem, tá? Lembrando que o grau máximo no sacramento da ordem é bispo. Mas daí depois disso, você pode receber o título de arcebispo, tá? Como no nosso caso nós estamos na Arquidiocese de Sorocaba, que envolve não só a cidade de Sorocaba, mas outras cidades também. E a gente tem também... depois ele pode receber aí o título de cardeal, tá? E lembrando que, no caso, vamos supor, quando mais para frente o Papa Francisco morrer, ou de repente se ele resolver fazer com o Papa Bento XVI de renunciar, para ser escolhido um outro Papa, eles geralmente escolhem dos cardeais, tá? Então quer dizer, dos bispos, alguns poucos vão ser escolhidos para ser cardeais e apenas os cardeais têm direito ao voto, ou seja, são ali, o Papa ele é escolhido ali entre os cardeais. A ideia básica seria essa daí, tá? Muito bem.
Uma curiosidade, o Papa, ele é o bispo de Roma, tá? E no caso, pelo fato dele ser bispo de Roma, e Roma é onde está o Vaticano, é por isso que ele é o chefe da igreja, tá? Muito bem, então comentei a respeito, né, das coisas aqui do Papa, né, no caso do padre e do bispo, e daí agora aquela grande questão, né, como que alguém se torna padre, né? Muito bem, então, né, como que alguém se torna padre? Bom, o jovem que quer se tornar padre, ele vai ter que participar de alguma coisa que a gente chama de convívio, tá? Então, tem, por assim dizer, se não me engano, na época, eu lembro que eu acredito que ainda deve estar sendo lá ainda, era na Santa Rita. Então, vamos por um exemplo, eu estou querendo ser padre. Então, o primeiro passo seria o quê? Você conversar com o padre da sua paróquia, né? Você vai lá, conversa com o padre e fala, olha, eu estava pensando aí se eu gostaria de ser padre. E o padre vai conversar com você, vai explicar algumas coisas ali, e ele vai falar para você, olha, eu posso te dar uma autorização para você fazer um convívio. E daí você vai, né, no caso, se não me engano, é uma vez por mês, os jovens que querem ser padre, eles vão e participam, por assim dizer, de um retiro, né? Que seria, no caso, antes era lá na Santa Rita, né? Que seria no seminário. E ali eles têm palestras, tem alguns padres, né? No caso, ou mesmo seminaristas ali que já estão, né? No caso, dentro do seminário, eles estão ali... por assim dizer, vão conversar com você, vão te dar algumas dicas, algumas coisas, né? Explicar um pouco do que é a rotina, como é que funciona. E após você participar do convívio, que geralmente vai durar aí 1 ano, tá? Daí sim eles vão sentar e falar, e aí, você vai querer mesmo, né? E daí se você falar, não, eu quero, daí você vai entrar no seminário, então você se torna um seminarista, tá? E quanto tempo dura aí o estudo, né? No caso, o estudo de um padre, ele dura 8 anos, então leva 8 anos para você se tornar um padre. Por que todo esse tempo, né? No caso, durante o primeiro ano, a gente faz o que eles chamam aí de propedêutico, né? Então, é por assim dizer, uma catequese turbinada, né? Que você vai aprender um monte de coisa a respeito da igreja, tudo. E também o jovem aí, no caso, mesmo dentro do seminário, ele vai continuar estudando ali, se preparar para o vestibular, porque um padre ele tem 2 faculdades, tá? Ele faz faculdade primeiro de filosofia e depois faculdade de teologia, tá? Então o padre ele tem 2 faculdades. No caso da filosofia, eu já vi aí várias pessoas, né, principalmente aí os padres, né, falarem assim que tem algumas definições, alguns pensamentos, né, por assim dizer, algumas formas de pensar, né, algumas definições aí de Deus, do amor de Deus, que é muito mais fácil você entender se você tiver filosofia. No meu caso, tá, tô abrindo um parênteses aqui, eu não gosto muito de filosofia, mas pode ser que eu, de repente, sim, não tenha tido bons professores, tá, mas eu já vi assim, várias pessoas falarem que se a gente for ver muitos dos grandes estudiosos que nós tivemos, né, eles foram filósofos, tá? Muitos dos grandes pensadores foram filósofos. Então, assim, a filosofia é uma matéria muito importante, tá? E depois que ele faz a faculdade aí de filosofia, né, então todo padre é um filósofo, daí ele depois faz uma faculdade aí de teologia. Então daí teologia seria, no caso, aí um estudo específico aí de Deus e das coisas de Deus, tá? Então, por assim dizer, quando o padre termina, né, no caso quando o jovem termina e ele é ordenado padre, ele tem assim um conhecimento enorme a respeito da palavra de Deus, da doutrina de Deus e das coisas de Deus, tá? E daí depois ele é ordenado, tá? Lembrando mais uma vez, então, tá, que o chamado é individual, tá? Então, no caso, cada um, Deus chama todo mundo, mas cada pessoa Deus chama de um jeito diferente. E esse chamado, né, no caso, aí para você ser padre, ele é um chamado aí para dar frutos, tá? Então, lembrando aí que um padre, apesar dele não casar e não ter filhos, mas por assim dizer, nós somos os filhos dele. Tanto que se você pegar a palavra padre, significa pai, né? Então a gente pode olhar aí para o padre Alex como nosso pai. Não
no sentido de pai de carne, mas no sentido de pai espiritual, quer dizer, é ele que vai nos conduzir até Deus, né? Então é uma coisa muito bonita da gente pensar desse jeito, né? O Papa Francisco, ele tem uma frase que ele falava assim que todo jovem, e aqui no caso é o específico para todos os meninos, né, deveriam pelo menos uma vez fazer uma pergunta: por que não eu? Né? Então será que de repente Deus não tem um chamado na sua vida? Será que de repente, né, se você aí é um jovem, né, no caso um menino, né, será que Deus não poderia usar, e será que você não poderia às vezes se tornar um padre? Né? Uma coisa aí que você deveria pensar, né, aí ir amadurecendo de repente essa ideia, né? Para um dia aí pensar, puxa vida, será que eu poderia ser padre, né? E a respeito aí de você, de repente, falar, poxa vida, mas será que eu sou digno? Gente, ninguém é digno de nada, tá? Mas é Deus que nos dignifica, Deus que nos torna aptos a fazer alguma coisa. Da mesma maneira, por assim dizer, eu não sou digno de estar aqui falando de Deus, mas, por assim dizer, Deus permite que eu fale, tá? Então, da mesma maneira, a gente tem que se colocar a serviço, tá? A ideia básica, eu acho que seria essa daí. E quando você, no caso, o jovem aí que aceita a missão de se tornar um padre, né, ele de certa forma vai ser os braços, as mãos, os olhos, os ouvidos e a boca de Cristo aqui na terra, né? Então é através, como eu falei, né, a gente de repente assim, você não pode sentir o abraço de Deus necessariamente físico, mas o padre pode te abraçar, né? Então o padre, ele é a pessoa, ele representa aí a pessoa de Cristo, né? E tem, assim, alguns momentos específicos que a gente for ver dentro da missa, né, e até mesmo aí nos sacramentos, que naquele momento o padre, ele está representando Jesus. Então, vou dar um exemplo aqui no caso dos sacramentos. Tem gente que fala assim, eu não vou me confessar, imagine, ir lá e falar para o padre os pecados que eu cometi. Ai não, isso o padre conta para os outros, né? Só que a gente não pode esquecer que naquele momento em que eu estou ali sentado diante do padre contando os meus pecados, né, é a mesma coisa se eu estivesse sentado diante de Jesus e Jesus estivesse olhando no meu olho e vendo ali os pecados que eu cometi, né. Da mesma maneira, a hora que o padre pega ali o cálice, né, e ele fala assim, né, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né, é a mesma coisa como se, por assim dizer, Jesus estivesse ali segurando o cálice, segurando o pão, né? Então é muito bonito isso daí, né? A gente vê aí que a questão no caso dos sacramentos, né, o padre representa a pessoa de Cristo, tá? Por isso, tá, que a gente tem uma coisa aí que, assim, infelizmente, às vezes acontece da gente ter aí algum escândalo, alguma coisa, e às vezes alguns padres, tá, graças a Deus não são todos, tá, mas às vezes acontece de alguns padres, às vezes serem afastados, às vezes porque fizeram algumas coisas erradas, tá. E eu lembro que aqui na nossa paróquia também chegou a acontecer isso daí, tá, muito tempo atrás a gente teve aí um padre que infelizmente acabou sendo afastado, tá, não vou entrar aí no mérito se ele foi culpado ou não, tá, mas enfim, ele foi afastado. Mas a gente tem uma coisa que é bem interessante, né, que eu lembro que tinha várias pessoas que falavam assim na época, ai, mas eu fui batizada por ele, nossa, eu recebi a primeira Eucaristia da mão dele, ai meu Deus, nossa, mas ele celebrou meu casamento, e agora? Mas isso não muda nada, né, porque a partir do momento que você é ordenado, né, ou seja, você está apto para representar Cristo, e quem dá o sacramento para você é Jesus, é Deus que dá o sacramento. Então quando você é batizado, tá, naquele momento ali que o padre está jogando água, né, no caso na sua cabeça, é Deus que está te abençoando, então é Deus que te torna filho dele, tá? Da mesma maneira, quando aí o padre celebra o seu casamento, tá, é Deus que abençoa o seu matrimônio. Então, o padre, ele, como eu falei, ele é os braços, as mãos, os olhos, os ouvidos e a boca de Cristo aqui na terra, tá? Mas quem dá os sacramentos é sempre Deus, tá? Então é Deus que vai derramar as bênçãos dele sobre a humanidade. E eu lembro que até teve uma coisa muito interessante, tá? Então, só para concluir o pensamento, né? Se por um acaso acontecer alguma coisa, tá, com qualquer padre, de repente, nossa, mas o sacramento que eu recebi valeu? Valeu. Por quê? Porque quem dá é Deus, tá? Eu lembro que teve uma vez que teve um diácono que ele comentou uma coisa assim que eu achei muito interessante. Hoje ele já é padre, né? E daí ele falou assim que
quando tornaram ele, no caso, diácono, as pessoas vinham assim, você pode abençoar esse tercinho para mim? Pode abençoar essa coisa para mim? Ele falou, nossa, mas quem sou eu para abençoar? Né? E ele falou assim que ele se sentia muito mal com isso, né? Até que caiu a ficha, né? Ele falou, mas não sou eu que estou abençoando, eu só estou sendo um instrumento, quem está dando a bênção é Deus. E daí ele falou, nossa, pode dar de baseada para mim as coisas para abençoar, que hoje eu abençoo, né? Eu não ligo mais para isso daí. Muito bem. Então, quando você se torna padre, né? Você primeiro, né? É um amor a Deus, né? Então ao invés aí, por assim dizer, de você amar uma mulher, você vai amar a Deus e você vai entregar a sua vida, né, para amar a Deus, né? Então você vai amar Deus através da igreja, você vai amar Deus no serviço como sacerdote e você vai amar Deus através do serviço que você vai fazer com o povo, tá? Então se a gente for parar aí para pensar, né, como que o padre Alex às vezes sofre com a gente, né? Porque você vê quantos problemas às vezes a gente acaba levando para ele, é coisa assim que às vezes de repente não tinha necessidade, né? Mas às vezes ali no dia a dia, né, no caso da comunidade, às vezes acontecem algumas coisas, tá? Então assim, o padre, ele, por isso que tem a questão ali da faixa, né? Quer dizer, ele carrega realmente a igreja nos ombros, né? E da mesma maneira assim que nós temos defeitos, né? O padre também tem, né? Mas assim, a gente tem que procurar olhar, né, no caso para o padre, né, e enxergar ali a pessoa de Cristo, né? Quer dizer, o padre, ele tem uma função assim extraordinária, né, no caso dentro da igreja, tá? E por conta disso, a gente não pode esquecer, né, no caso aí a respeito da importância dos padres, só para a gente, né, encerrar aí o pensamento. Vamos imaginar que todas as pessoas no mundo inteiro, ao mesmo tempo, todo mundo ficasse de joelho e ali falasse assim, olha, transforma, Senhor, o pão no seu corpo. Não vai acontecer. Mas através das mãos de um padre, o pão se transforma no corpo e no sangue de Jesus. Da mesma maneira, se uma pessoa estiver morrendo, a gente souber que aquela pessoa é pecadora e todas as pessoas da humanidade inteira ficassem de joelho e pedissem perdão por aquela pessoa, pode ser que de repente Deus perdoasse aquela pessoa, não. Mas no sacramento da confissão, né, quando o padre fala, eu te absolvo dos teus pecados, né, ali ocorre o perdão de Deus. Então se vê a importância, né, no caso aí do trabalho de um padre, né. E por conta desse trabalho todo, né, dessa função aí maravilhosa que o padre tem, a gente não pode esquecer também que o padre ele está aí muito sujeito aos ataques do inimigo. E quando a gente fala inimigo, aqui a gente está falando do Satanás, do diabo, né? E o pensamento que a gente tem que ter é assim, nossa, mas por que o padre está sujeito ao ataque dele, né? Então se a gente for ver assim, como eu falei, nós estamos em guerra, então você pode escolher se você vai ser um soldado, como nós somos, né, um soldado de Cristo, ou se a gente pode ser um comandante. E numa guerra, o que você acha que é mais fácil, né? O que você acha que vai causar mais estrago? Eu matar um soldadinho ali simples, ou de repente você lá e atacar o general, o comandante, o cara que está mandando ali na tropa, né? Lógico que vai fazer muito mais estrago isso daí. A gente não pode esquecer, tá, que lógico que os padres eles contam aí com, por assim dizer, uma graça toda especial, né, da parte de Deus, né, e tem um santo, né, que chama aí São Luís Montfort, eu já falei um pouco dele aqui, né, e São Luís Montfort, ele fala assim que os padres, né, os sacerdotes, eles são os filhos diletos de Nossa Senhora, e a gente poderia estender isso daí também, no caso, para Deus, né. E o que significa essa palavra aí, dileta, né, significa aí amados preferencialmente, né, amados de uma maneira especial. E se a gente for olhar, faz todo sentido, tá? Então você está falando assim, então quer dizer que Nossa Senhora ama mais os padres do que nós? Gente, sim, mas ao mesmo tempo é uma coisa que é óbvio que tem que ser desse jeito, porque vamos pensar da seguinte maneira, eu não consigo consagrar o pão e o vinho, então eu não torno, por assim dizer, o pão e o vinho no corpo e o sangue de Jesus, que é o próprio Jesus ali presente, né? Da mesma maneira, eu não posso
salvar as pessoas, santificar as pessoas, né? Assim, às vezes, lógico que com o meu trabalho, de repente, a gente dentro da vida da comunidade, às vezes a gente até consegue ali, mas o padre, ele consegue santificar milhares, centenas de milhares de pessoas ao longo da vida dele, né? Como eu falei assim, quantas pessoas um padre não leva para o céu, né? No caso aí de atender as confissões, né? Então, assim, basta a gente olhar para isso, né? Quer dizer, olha a responsabilidade que um padre tem, né? E vamos colocar assim, a beleza da missão que um padre tem, né? Então, o padre, ele consegue, assim, como eu falei, pelo fato dele agir na pessoa de Cristo, né? Ele consegue aí fazer coisas que os outros homens não podem fazer, tá? Bom, e daí a gente tem, né, mais aí a título de curiosidade, eu vou mostrar para vocês aqui esse santo, tá? Que é o que a gente chama de Curadars, tá? Ou São João Maria Vianney, tá? Que é esse santo aqui. Esse daqui, ele é o padroeiro dos padres, tá? Ele é um padre lá da França, né? E assim, é uma história maravilhosa, né, a vida dele. E assim, por que São João Maria Vianney ele é aí o padroeiro dos padres, né? Porque ele foi um padre que dedicou a vida dele, né, no caso aí, para amar a Deus e para servir a Deus, né? E ele, tipo, assim, tem uma coisa muito interessante, né, a respeito dele, que quando ele chegou na paróquia dele, né? Porque assim, eles falam que ele não era muito inteligente, né? Então, tanto que assim, ele teve uma dificuldade grande em terminar ali o estudo, tudo, né? Na época os padres tinham que saber latim, então meio que assim, foi meio difícil para ele ali conseguir conciliar ali o latim com o francês, né? Mas quando ele chegou na igreja, né, ele começou ali a celebrar, no caso, as pessoas não iam na igreja, e ele simplesmente começou a celebrar a missa, colocar Jesus ali no ostensório, e ele começou a ficar em adoração diante do Santíssimo. Então contam aí que ele ficava às vezes até 10 horas de joelhos diante do Santíssimo, né, adorando Jesus. Das pessoas passarem e olharem ele ali, no caso adorando Jesus, as pessoas começaram a entrar, frequentar a missa, começaram a se confessar, e aos poucos ele foi cada vez diminuindo mais a quantidade de adoração, porque as pessoas começaram a vir e se confessar com ele, e chegou um ponto que às vezes ele ficava quase que o dia inteiro atendendo a confissão, né? Tanto que se a gente olha para ele, né, a gente vê que no caso o cabelo dele aqui, ó, ele é mais baixinho na parte de cima, tá? E por que o cabelo dele é desse jeito, né? Porque outro dia eu estava lendo um texto que estava falando assim que no caso, antigamente, os padres confessavam as pessoas dentro de um confessionário. Então, o padre, por assim dizer, entrava num negocinho de madeira fechadinho, né? E ali as pessoas vinham e se confessavam com o padre. Então, o padre, ele ficava ali direto, né? Então, imagine o calor que não era na época que era calor. Então, falou assim que ele cortava o cabelo dele bem curto aqui, para ele aguentar o calor, né, na época do verão. E na época do inverno, os pés dele ali congelavam, ainda mais lá na França, né, que a gente tem aí, no caso, um frio muito intenso. Então teve uma vez que veio um padre para ajudar ele, né, e o padre falou assim para ele: nossa, mas o senhor faz alguma coisa para esquentar o pé, né? Daí ele falou assim: não, desde a Páscoa eu não sinto os meus pés mais. Então, quer dizer, ele ficava ali dentro do confessionário e mesmo ali com os pés congelados, mesmo com dor, né, ele continuava ali para atender a confissão das pessoas, né, porque ele sabia que era aquilo que ia levar, né, no caso, as pessoas para o céu, né? E eu lembro que teve um padre, né, só para encerrar aí o pensamento, ele falou a respeito aí do exorcismo, tá? E ele falou assim que o maior exorcismo que tem é a confissão. Então, assim, de todos os sacramentos, né, o que, por assim dizer, mais leva as pessoas para o céu é o sacramento da confissão. E quem que pode fazer isso para a gente? Apenas um padre. Bom, para a gente encerrar aqui nesse encontro, eu vou passar para a Juliana cantar uma música e daí eu vou mostrar uma foto do padre Alex, né, que eu acho que combina tudo bem, né, com essa música. E daí depois eu passo a agir para a gente ver, tá? Onde escutei teu chamado,
divino recado batendo no coração. Deixei deste vida as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiros, me fiz um obreiro no reino de paz e amor. Nos mares do mundo eu navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que vem de ti. E a cada momento que passa, revivo esta graça de ter teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Muito bem, então vamos para o nosso agir. O agir dessa semana, né, então, como eu falei, cada domingo do mês de agosto a gente vê aí uma vocação. Esse primeiro domingo a gente está vendo aí a vocação sacerdotal, dos sacerdotes, tá? Então, essa semana eu ia dar uma missão especial para vocês, né? Lembrando aquela ideia lá de oferecer rosas para Nossa Senhora, tá? A gente vai oferecer rosas, né? Aí vermelhas e brancas para Nossa Senhora, mas para ela, por assim dizer, pela intenção do Padre Alex, né? Então, no caso, a gente vai rezar pelo Padre Alex, né? No caso, os padres, eles precisam também das nossas orações. E dia 4 agora, né, no caso de agosto, é o dia do padre, não é o aniversário do Padre Alex, tá? Mas assim, é o dia do padre, tá? Então, eu gostaria aí que cada um de vocês, que a gente fizesse aí demonstrasse o nosso amor e o nosso carinho por ele, tá? De que forma? Que a criança que quiser aí fazer uma cartinha, no caso, daí você conseguir de repente ir lá na secretaria e entregar para o padre, né? No caso, pode deixar lá na secretaria. Lógico, assim, não dá para entregar a carta e ir lá e dar um abraço no padre nessa época da pandemia, né? Mas vocês podem sim, simplesmente chegar lá e entregar a cartinha lá na secretaria. Ou uma coisa também que é muito legal também, que eu acho que gostaria de fazer, seria vocês gravarem um vídeo pequenininho, tá? Pode ser alguma coisa tipo assim: oi padre, Deus te abençoe, obrigado, né, por ser nosso padre, alguma coisa desse jeito, tá? E daí, no caso, por assim dizer, cada um de vocês, no caso, grava esse videozinho curtinho, pequenininho, tá? E daí vocês mandam aí pro seu catequista, e daí nós catequistas, a gente direciona pro padre. Eu tenho certeza que o Padre Alex vai ficar muito contente com isso daí, tá? Então,
para a gente encerrar, né, com a graça de Deus, né, lembrando mais uma vez, se você é um jovem, né, se faça essa pergunta, por que não eu? Né? Então, será que de repente Deus não tem um plano aí na sua vida? Né? E é uma coisa aí para vocês pensarem. Estivemos aqui reunidos com a graça de Deus, né, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.